Oi, pessoal, estou aqui com o Paolo de Só, CIO da RPS, que é uma casa com DNA muito forte em ações e vai contar um pouquinho para a gente aqui dos produtos, da casa e de tudo que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. Então, Paolo, sobre ações, né? A gente sabe que a taxa de juros está super alta, os clientes já ficam um pouquinho mais avessos. O que você me fala sobre isso? eu acho que o ambiente está difícil para ações. Como você falou, né? A renda fixa está muito rentável, com baixa volatilidade, mas é sempre bom diversificar o patrimônio e eu acho que a gente tem alguns catalisadores importantes vindo aí nos próximos 12 meses, né? A gente tem um juro que provavelmente deve começar a cair, a gente acha que começa a cair no fim desse ano. A gente tem uma eleição ano que vem, que tudo indica e no mínimo vai haver o trade da potencial mudança. Se ela vai acontecer ou não, a gente vai saber só em outubro do ano que vem, mas os mercados antecipam expectativas de mudança e eu acho que tem uma possibilidade real de haver uma mudança, né? A economia brasileira está bem, o resultado das empresas está relativamente bom. A bolsa, eu diria que está razoavelmente barata. Eu não concordo com a tese que está super barata, mas acho que dá para você montar uma carteira com ações de valor que realmente estão baratas. Então eu acho que tem que ter o pé. A gente nunca sabe a hora da virada. Você vê, começou o ano super forte, né? Quem não tinha viu ali um primeiro semestre muito bom para a bolsa. Agora está tendo uma correção, eu acho normal, mas eu ainda sou otimista que a gente tem que ter um percentual maior do que eu vejo na média em exposição à renda variável. Lá na RPS a gente tem fundos de renda variável ligados ao CDI, que é o nosso fundo mais importante, o RPS Total Return. É um fundo que tem 12 anos de história, é um fundo que deu 175% do CDI acumulado em 12 anos. Ele deu 2,5 vezes o retorno desses 12 anos da Bolsa, correndo 1/3 do risco da Bolsa. Ele nunca teve um ano negativo, só teve 2 anos abaixo do CDI. Então, o jeito de ter Bolsa, olhando para o CDI e baixa probabilidade de perder muito dinheiro. Que nem eu falei, ele nunca teve um ano negativo. Tiveram períodos, sim, de queda, mas no acumulado de ano, nunca. Além disso, a gente tem um fundo long bias, para quem gosta um pouco mais de direcional, que é um pouco mais de risco. Também é um fundo antigo, também bate a bolsa, está perto do CDI, num período bem difícil. E a gente tem um long only também de Brasil, que aí é realmente para quem quer bolsa. Mas o mais legal que tem lá na RPS, na conjuntura atual, é que a gente montou um fundo de ações só de Argentina. E aqui eu estou muito otimista. Eu fiz um podcast recentemente lá no Stock Pickers, lá da XP, só falando sobre isso. Eu acho que é uma das coisas mais legais que eu me lembro que eu investi nos últimos 10 anos. Estou muito animado com a Argentina, com o que está acontecendo lá, e acho que esse nosso fundo de ações da Argentina vai capturar muito bem o potencial de virada que o país está vivendo. Legal. E falando um pouquinho de ações, os clientes normalmente eles ficam um pouco mais avessos com a taxa de juros mais alta, mas também aí eles veem a bolsa subindo, começa a aquecer, aí eles querem entrar. E aí normalmente já é o momento errado, né? E a gente nunca acerta ali o olho da mosca, né? Claro. Então por isso que é importante estar sempre posicionado em bolsa e estruturar aquela posição mais para o longo prazo, né? Sem Muitas dúvida. vezes as pessoas têm esse imediatismo. O Brasil também com o nosso juro alto acaba sempre comparando, mas se a gente tiver essa carteira de alocação visando 5, 10 anos, maior potencial de Ellen, ganho vou fazer realmente aqui está em ações, vou né? fazer aqui uma confissão para você. Eu tenho 53 anos. Eu estou no mercado desde 1993. Faz só 32 anos que eu estou no mercado. Eu nunca comprei um título de renda fixa na minha vida. Há 33 anos eu só invisto em ações. Não é para as pessoas fazerem isso, é a minha especialidade, é aquilo que eu aprendi a fazer. E eu consegui compor um patrimônio de forma muito legal no Brasil, só investindo em ações. Agora, com muito cuidado,
entendendo as questões macro do Brasil, entendendo que o Brasil não é o Warren Buffett, não é para comprar e ficar carregando para sempre. Você tem ciclos econômicos, você tem ciclos setoriais, então eu tenho uma especialidade disso. Mas eu sou exemplo vivo de que dá para você compor muito bem seu capital investindo em ações. E eu acho que o certo, para quem não é profissional que nem eu, é você compor um pedaço do seu patrimônio investindo em ações. E hoje em dia, muito mais do que só investir no Brasil, que era o que eu fazia há 10, 15 anos atrás, não existia esse negócio de investir no exterior, de comprar ação da Nvidia, de comprar S&P, não tinha isso. Hoje em dia tem, de forma relativamente barata e simples. Então, acho que é fundamental o cliente ter um pedaço do seu patrimônio investido em ações, inclusive dividindo entre ações no Brasil e ações fora do Brasil. Bom, quem ficou rico no mundo nos últimos 15 anos foi quem tinha S&P, quem tinha as grandes empresas americanas. Então está provado que fora do Brasil a gente tem que investir em ações. E tem negócios muito legais acontecendo. A história do AI, a história agora da desregulamentação do setor financeiro americano. Tem um monte de tema legal. A história da Europa investir mais agora em infraestrutura militar. Então tem um monte de tema legal para investir em ações fora do Brasil. E também tem coisas muito legais aqui no Brasil para a gente fazer. E acho que o segredo para uma composição saudável de patrimônio no longo prazo é você diversificar, é você estar em um momento mais renda fixa, um momento um pouco menos de renda fixa, mas o Brasil é o país da renda fixa, a gente tem que aceitar isso e acho que não vai mudar. Mas eu acho que tem que ter essa carteira mais balanceada, de acordo com o apetite de risco de cada cliente. Perfeito. E você falou bastante aí sobre a questão que o Brasil não é como os Estados Unidos, não dá para aplicar como Warren Buffett. Então, assim, muito do DNA da casa, né, aquelas operações mais táticas. Sem dúvida. Que acho que para a Bolsa Brasileira tem tudo a ver. É isso que eu falei. Imagina um fundo que só investe em ações e que bate o CDI quase todos os anos durante 12, 13 anos. CDI de 4, que é fácil, e CDI de 15, que é muito difícil. Inclusive o ano passado, que foi um ano muito difícil para a Bolsa, foi um ano de juro médio muito alto, e o nosso total return bateu o juro ano passado, deu mais do que o CDI. Esse ano, que também é um ano de juro muito alto, né? Nós estamos vivendo com juro quase 15% no país, médio, e os nossos fundos estão batendo o CDI nesse ano também. Então, assim, dá para fazer. Agora, é isso que você falou. É mais tático, é mais de curto e médio prazo, a gente não fica só carregando, mas estão muito ativos, são muitos sócios na RPS, muitos anos trabalhando junto. Então, assim, tem toda uma química e um processo de investimento muito elaborado que permite a gente entregar esses resultados. Perfeito. Muito obrigada, Paulo. Valeu pela visita. Obrigado.